Olha quem chegou aí. Fala, Zoe. Oi, Boa noite. boa noite. Boa noite. Então, Tamo aí. olá, eu sou a É, Zóia, gente. Tudo bem, Ai, Zoe? é, eu, Tudo bem, Zoe? é, Tá bom. tirando aquilo que eu já tenho passado ultimamente, né? Assim, tentando levar. você pegou o começo da live? Da gente lendo a matéria lá? Não, porque eu tive que lanchar, né? Porque afinal de contas a pessoa aqui agora tem horários para lanchar, para tomar remédio, para não sei o quê. Sim. Enfim, tem um monte de coisa aí resolvendo. Mas Bom, tudo bem, vamos. para dar uma resumida, a gente tava falando aqui da BR-319 e como isso vai impactar o clima, não só do Brasil, mas o clima global, né? Um pesquisador lá, ele tava. Eu tava lendo uma matéria e falando, né? A matéria falando que pode ser irreversível, né? Essa questão, né? Porque o De. problema é o seguinte: eu sei que essa questão dessas estradas ali para abrir lá para a região norte é uma coisa que vem acontecendo muito antiga, né? Ou seja, começa com a Transamazônica, na realidade, né? Porque o problema, só que naquela época a floresta não estava tão degradada como está hoje, né? Então, talvez se tivesse sido construído naquela época, não tivesse tanto problema e tanta discussão assim. Agora, só que agora a gente está vivendo um momento de uma degradação ambiental tão violenta que não dá para a gente pensar numa coisa dessa hoje em dia. E a gente viu o que aconteceu nesse ano com essas queimadas, um monte de lugares pegando fogo, o Brasil inteiro embaixo de fumaça, e isso tende a piorar, né? Então, eu não sei o que fazer. Sinceramente, eu acho que o governo está metendo o pé pelas mãos, né? Ou seja, com essa história. É complicado. Eu queria ler uns comentários aqui. Dar uma boa noite pro pessoal que tava aqui chegando. O Ex já dei boa noite. Ex falou, obrigado pelo elogio pela nossa live aí, Ex. Ele falou que tá meio por fora, mas nós estamos aqui para isso, para dar luz ao pessoal e esclarecer tudo. Rael falou, estrada do fim do mundo é literalmente isso, cara. Os grileiros vão abrindo ramais perpendicular ao traçado da estrada. É. Uma vez eu vi um estudo que mostrava que depois de um determinado momento do desmatamento não há como voltar atrás. Pois é, Existe cara. essa possibilidade, sim, porque o problema é que, por exemplo, a floresta amazônica, isso eu vi desde a época de escola, tá? Isso desde a época de escola, a gente, quando vai estudar biologia, aqueles negócios dos biomas e tal, a gente estuda que a, a terra, o, o, o revestimento da floresta amazônica, por exemplo, tinha não é uma areia, uma terra fértil assim. Então ela depende da floresta para se manter é, com os com as folhas que caem, que vão produzindo, os animais, enfim, precisa de tudo aquilo para manter a floresta em pé. Então, se você tira a floresta, parte do solo vai ficar um solo improdutivo.
Então, ou seja, ainda por cima queimam à toa, porque se for para plantar alguma coisa ali, é complicado, né? Então, o que, que acontece? Se você fica forçando a barra no desmatamento, corre o risco de virar uma savana, que é o primeiro estágio do processo lá, ou então, assim, como, por exemplo, já está acontecendo, do Pantanal já está se modificando também, é, tem toda uma questão aí que tem áreas do Nordeste que era o Caatinga, agora que já está meio desertificando, e sem falar os outros danos que a gente já imagina, né? Ou seja, animais sumindo, que são importantes para manter o equilíbrio ali, né? E tal. É bizarro. O Ex falou também assim: essa é a maior contradição, querer unir capitalismo com ecologia, tipo uma Marina Silva. É o que eu falo, O que a cara. Marina Silva falou naquele dia, eu fiquei chocada. Assim, tá É, certo que eu não esperava muita coisa dela também, assim, é. vou ser bem sincera que eu nunca esperei muito da Marina, não, assim, sabe, tipo, mas aquilo ali, meu, foi desesperador ouvir aquilo. Gente, é o que eu falo. Ecologia sem revolução é jardinagem, gente, tá? Se você defende uma reforma ecológica, desculpa, não vai acontecer, cara. Sabe, é impossível. Deixa eu ver aqui, o Rael falou, se fosse para voltar... Ah, é que ele tá comentando o Uma comentário da máquina. Marcela, que ela falou que ela não é anarcoprimitivista, né? Aí o Rael falou assim, se fosse para voltar pro Mamaco e viver no mato, eu me virava, ele falou. Ah, sim, porque assim, eu também não sou anarcoprimitivista, também não sou daquele tipo que quer voltar assim a um tempo É, Anticivilização, pré-tecnologia, né? porque eu estou muito confortável com a tecnologia, entendeu? Eu estou muito bem com isso. Agora, isso não quer dizer, né, que a gente, porque a gente não quer viver no meio do mato, que a gente não precisa do mato, né? Ou seja, não é um, ou seja, a gente precisa da vegetação para nos manter, inclusive, vivos na própria cidade, porque fala aí, Marcelo. Não, assim, é porque assim, ó. É porque eu fico com opiniões muito contraditórias dentro de mim, sabe? Eu vou me puxando pra lá, vou me puxando pra cá. Então, assim, eu tenho certeza que. Bom, eu nunca fui pra uma aldeia indígena, por exemplo. Eu Mas já eu imagino que eu fosse me adaptar também, eu fosse viver bem lá. É, mas não é isso que vai acontecer, gente. Tipo, se der um colapso, quando der um colapso, não é isso que vai acontecer, sabe? A gente não não, vai estar num talvez nem lugar os indígenas consigam equilibrado, sobreviver sabe? ali Nem, naquele não tem negócio, caça, né? não tem caça, não tem água. Para quem vive no, da floresta, tipo, eu não cresci assim, tipo, nessa cultura de viver da floresta, embora eu ame estar na floresta. E passaria alguns tempos assim, mas eu tô muito acostumada com a vida moderna. E aí eu fico. Mas o que vai. O negócio assim, quem vive na floresta já está ficando sem floresta. Então, não tem a Exatamente, caça para porque eles a usar, para eles população da floresta já deve estar sofrendo as consequências. as É. consequências, porque, afinal de contas, por exemplo, o caso dos Yanomamis ali, porque garimpo é um negócio que polui rio, é um negócio que deixa tudo cerrado ali, porque utiliza água, utiliza recursos, utiliza, depreda o solo inteiro, é uma coisa horrorosa. Mata o Rio, Assim, mata o Rio. mata totalmente, e ainda por cima contamina com mercúrio, assim, que é um negócio que adoece as pessoas.
É horrível. É.